São 7h34. Jornalista e escritor Diego Antonelli, reconhecido pelo trabalho de jornalismo histórico, de jornalismo etnográfico aqui do Paraná, está lançando mais um livro, que é o livro 20 Etnias de Curitiba. E ele é nosso convidado hoje aqui no estúdio. Bom dia, Bom seja dia, bem-vindo mais Roberta. Bom uma dia aos vez, né? ouvintes. Obrigado mais uma vez pelo espaço para poder falar um pouquinho do meu trabalho, divulgar um pouco os livros que venho publicando, para tentar contar a história melhor do nosso estado, contar um pouquinho a história da nossa cidade, de Curitiba, mas não só Curitiba, mas Paraná mesmo, né? A história do Paraná. Você já esteve aqui para falar de outro livro, até perguntei logo que ele chegou, quantos livros você já lançou? São São 15, é 15, isso? 15 livros. Esse gosta de escrever. Algumas biografias, alguns livros focados na parte de etnias, outros focados em histórias de empresas, de indústrias do Paraná, indústrias e empresas consolidadas no Paraná. E tem mais alguns a caminho ainda. Legal, vou mostrar aqui, vamos ver se os ouvintes conseguem enxergar a capa, para quem está pela transmissão do... Olha que lindo. Esse aqui que é o lançamento, então vamos começar falando sobre este, né? 20 etnias de Curitiba, que você, como você já disse, na verdade acabam refletindo as etnias do povo paranaense em geral, né? Apesar do título, né, Roberto, falar Curitiba, não dá pra... Curitiba não é uma ilha, né? Então os imigrantes, eles vieram de outras cidades, eles vieram de outros lugares e acabaram alguns grupos étnicos estabelecendo em Curitiba. Então, o livro conversa com várias cidades, várias regiões do Paraná e até do Brasil um pouco. Isso aí. Na verdade, eu sempre gosto de dizer que em Curitiba a gente tem que ter essa... Vou começar dizendo o seguinte, normalmente a gente fala em etnia que forma Curitiba e Paraná, a gente pensa no povo europeu, em Sim. várias descendências europeias. Mas eu gosto de dizer que a gente nunca pode se esquecer que aqui em Curitiba a gente é um povo da floresta, né? Sim, Porque isso aqui era uma floresta. era. Então, uma coisa que já me chamou a atenção de cara foi de como você já tratou de uma forma mais aprofundada a questão das nossas descendências indígenas aqui no estado. Então vamos falar aí, quais são as etnias mais marcantes e de que forma estão os povos originários aí presentes nesse seu estudo? Eu fiz uma análise, isso foi uma preocupação que eu tive desde o começo. A gente vai falar das etnias de Curitiba, do Paraná. É meio que senso comum a gente pensar realmente em imigração europeia. De agora, um pouco mais recente, você pensa em imigração mais árabe, imigração latino-americana. Mas a gente tinha, antes desses imigrantes chegarem, dos europeus chegar, tinha povos morando aqui, habitando aqui. Os povos indígenas, os povos originários. Então eu tomei o cuidado, até para finalizar o livro, o último capítulo do livro, dando destaque para as várias etnias que tem aqui. A Caigangue, Xetá, Xetoleng, enfim. Não vou falar todas as etnias aqui, que vou ser injusto com as demais. Mas contar um pouco a história do que era o Paraná antes dos imigrantes. E especialmente, quais foram os legados culturais, seja em aspectos gastronômicos, aspectos de estilo de vida, ou a importância cultural de ter essa multiplicidade cultural mesmo, dos povos indígenas presentes hoje no Brasil, presente em Curitiba, no Brasil, no Paraná, com seus artesanatos, com suas artes, danças, folclores, religiosidade, enfim, a cultura é muito ampla. Então eu tomei esse cuidado de dar esse destaque, porque era uma leitura que eu tinha pesquisando o livro, Roberta. Via livros de imigrantes europeus, alemães, italianos, ucranianos. Mas cadê os indígenas ali? E aí eu falei, não, se eu vou fazer um livro com a proposta de 20 etnias, vou contar 20 etnias, eu não posso deixar de fora eles. E nem de povos afros, né? Povos afros também estão incluídos no livro. Teve, claro, uma parcela de afros mais recente, historicamente falando, que vieram como migrantes, mas vieram antes como escravizados, né? Vieram forçados para cá. Como aconteceu em todo o Brasil, né? Todo o Brasil. E deixaram, assim, e deixam, todo dia um legado cultural. Constroem, contribuem para a nossa sociedade. E aí eu fiz esse destaque. E os capítulos eles são muito parecidos de tamanhos, né? Eles seguem um tamanho muito parecido justamente para dar Você teve esse cuidado de não equilibrar. não destacar muito o povo, por exemplo, o povo ucraniano e menos o povo originário, o povo indígena. Legal. Com relação aos povos indígenas, como uma das nossas 20 etnias aqui de Curitiba, você já citou quais eram esses povos, né? E quais povos a gente ainda tem uma presença mais forte e onde a gente pode ver elementos que compõem aí a nossa cultura, o nosso espaço físico de Curitiba, e que remetem a essas etnias? Olha, tem vários grupos étnicos indígenas presentes que mantêm essa cultura. Alguns foram entrevistados para o livro. Artesanato é muito forte. Bom, a gente teve o artesanato deles presente em cada esquina de Curitiba, praticamente no centro. Alimentação. Eles
milho, mandioca. Quem que não gosta de milho e mandioca, por exemplo? Então, a gente tem A um legado. farinha, né, de mandioca, que vai em Farinha, tudo pra gente, né? banana. Então, a alimentação indígena é muito presente no nosso dia a dia, independente da nossa etnia, nossa descendência. E além disso, a presença deles, eu diria até de forma da sociedade mesmo, porque o mundo foi se globalizando e eles foram um dos profissionais uma das fontes que eu entrevistei, ele é professor da Federal, é indígena. Então, assim, isso vai mostrando assim que as pessoas vão saindo desses lugares e vão buscando outros conhecimentos, vão buscando crescer na vida também, né? O sair do seu local de origem, mas sempre preservando aquela questão. O cuidado deles de preservar é muito lindo. Esse professor que eu entrevistei, ele tem um cuidado, o nome dele é Florencio. Ele tem um cuidado de preservar a história dos povos dele, povos indígenas, todo dia, assim. Ele é professor de que área na Federal? Ele se aposentou agora por uma deficiência que ele tinha. Ele ficou doente e agora ele só consegue conversar, falar. Mas é da parte de antropologia. Assim. Ah, sim. Então ele tinha um cuidado muito. Aliás, tem ainda, ele trabalha nessa área. E você vê como é bonito isso, esse trabalho. De passar conhecimento para geração em geração, de preservar a cultura deles. A cultura secular, né? Tem séculos e séculos de cultura. E o artesanato, vendem os artesanatos em palha que fazem, divulgam a gastronomia. E é uma riqueza cultural, porque a gente nem se dá conta que faz parte da nossa vida. A gente está comendo um alimento que foi desenvolvido, os pratos desenvolvidos por indígenas, por exemplo, né? E faz sentido a gente dizer, quando a gente repete que somos em Curitiba a capital ecológica do país e que tradicionalmente a gente tem em Curitiba um cuidado com a questão ambiental, que talvez seja instintivo e que venha daí, né? No fim das Nunca, contas, a origem é um povo de floresta mesmo, né? Sabe que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas historicamente isso faz sentido, porque aqui era indígenas, né? A história fala, quando os portugueses chegaram, que era tomado por povos indígenas, povos originários hoje. E aí faz sentido sim, porque a gente tem uma capital que é extremamente bem cuidada ambientalmente, e que preserva seus parques, seus espaços públicos naturais. E eu acho que sim, acho que a questão do povo da floresta achei muito legal, o povo da selva, É né? isso aí. Com relação às outras etnias, especialmente as europeias, que embora a gente saiba e fale bastante sobre isso, né, em diferentes abordagens, né, quais constam aí no livro e que influências elas exercem até hoje na cidade? Vamos ver se eu lembro de todos, né? Tem os alemães, os ucranianos, tem. Só os europeus? Tá. Tem os japoneses também, tem Sim, chineses, tem povos muçulmanos, tem povos judeus. essas são mais recentes, Isso mais né? recentes. Daí historicamente, a gente tem dividido essa migração no final do século XIX, praticamente, início do século XX, período guerras, Primeira e Segunda Guerra, e aí os anos 60, 70, que também tem um boom de migratório, e agora, novamente, a gente vê um boom migratório de ucranianos, questão de guerras, né? Legal, se você puder detalhar para a gente, pode dar aula de história para nós agora. Eu não sou historiador, então eu vou falar como um cara que gosta de divulgar a história. Todos esses momentos históricos que a gente vê a chegada de imigrantes têm em comum alguns pontos. Guerras, as pessoas passando fome, dificuldades financeiras, sem espaço para trabalhar, falta de emprego, é, o poder de produção da terra, na agricultura, está na mão de poucas pessoas, então eles não têm onde trabalhar, como subsistência mesmo. Eu gosto de pensar assim numa alteridade, né? O que faria eu no século XIX lá, atravessar 45, 50 dias de navio, sair digamos, meu ambiente, para atravessar um oceano Atlântico, sem ter a certeza de chegar vivo, era uma viagem insalubre, não é esses cruzeiros que a gente vê hoje, né? Nenhum Nenhum conforto. conforto. Chegar aqui num país estranho, idioma estranho, culinária estranha, clima estranho, enfrentar xenofobia, enfrentaram muito preconceito. Na minha pesquisa ali tem relatos, especialmente dos povos japoneses. Eles passaram muito, assim, tinha jornais publicando assim, o que os amarelos fazem aqui, nessa época. Assim, os amarelos, eu falo entre aspas hoje, né? Eles escrevem aqui, os amarelos estão fazendo aqui. Então, Enfrentaram hostilidade ao vir para cá. sim, e relatos de povos ucranianos que eu entrevistei aqui, que tiravam sarro deles porque eles não conseguiam falar o português direito, ou não davam possibilidade de emprego, só subempregos. Então, assim, os imigrantes também passaram por dificuldades no começo aqui. Não Então, teve tapete vermelho? não. Eu penso, esse jogo da empatia, né, de alteridade, de se colocar num lugar, o que faria eu sair? A situação estava muito ruim. Alguns nem voltaram para ver familiares,
para os seus países de origem. E aí, então, era mais ou menos essa situação. Fome, guerra, eh, guerras civis, muitas guerras civis. E as pessoas eram buscando outros lugares. Concomitantemente, o governo, especialmente o governo imperial ali no Brasil, no final do Império, começou a fazer campanhas para vir imigrantes para cá por causa da mão de obra escrava que estava acabando. Então, eles precisavam de mão de obra barata para trabalhar nas lavouras, de café especialmente, mas outras, enfim, em tudo, né? Não só na lavoura de café. E aí vieram para cá, com uma promessa de um mundo melhor, de um lugar melhor para viver, mas não era bem assim. Eles ficavam em colônias, geralmente pré-estabelecidas pelo governo, e nem sempre se adaptaram, ou nem sempre existia a promessa cumprida. Um exemplo aqui em Curitiba tinha a colônia Sungui. Essa colônia Sungui, ela pegou vários imigrantes, vários grupos étnicos. E a promessa do governo, na época, era comprar toda a produção deles. Pô, legal, eu vou lá, vou plantar, vou produzir, vai ter... Garantido que vou vender. Mas não tinha nem estrada para escoar a produção, não tinha de sair. Então ninguém comprava, ninguém vendia. Não tinha como vender. Os imigrantes britânicos, os ingleses, chegaram a ir para o Rio de Janeiro protestar na embaixada pelas promessas. Tá no livro essa história. Olha só. Então, foram várias promessas não cumpridas, que fizeram até o grupo étnico italiano, por exemplo, que chega no litoral do Paraná. Itália é frio, neve. Botam eles no litoral, úmido, calor. Não vão se adaptar. Sobem a Serra do Mar, algum grupo, e daí vão fundando outras colônias. A minha família aconteceu exatamente isso. Inclusive Santa Eles vieram Felicidade, para né? Morretes, né, no litoral, a família italiana, e depois, aos poucos, foram subindo, né? a Porque serra. não tinha como se adaptar lá. Eles não sabiam como que eu vou cultivar banana. Não sei plantar banana. Não sei plantar mandioca, sei lá, não sei plantar as coisas que dão no litoral. Então eles acabavam subindo a Serra do Mar. E se estabeleceram especialmente em Curitiba, a região metropolitana. Mas então o que explica esses povos europeus que vieram foi justamente essa campanha que foi feita. A campanha junto com a situação ruim nos seus países, né? A situação de guerras, de fome, miséria. Os povos alemães sofreram muito com isso também, italianos, ucranianos, povos do leste europeu. E aí eles ficavam vindo para cá em várias fases, né? Não é só na fase do século XIX. Eles vieram depois da Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. E tudo isso refletia o quê? Fome, falta de alimento, falta de emprego, falta de estruturas mínimas para viver. E isso vai reverberando no mundo inteiro. E em várias décadas diferentes. E quando você vê hoje, eu falo que eu, como curioso pela história e conversando com vários historiadores que são minhas fontes, a história é cíclica. Ela é um círculo, porque hoje a gente vê os imigrantes latino-americanos, ou até do povo árabes, ucranianos, vindo para o Brasil. Por qual razão? Muito fome. A mesma, né? A mesma razão. Aí, esses dias eu fiz uma palestra sobre o livro numa escola pública aqui de Curitiba, e eu indaguei aos alunos, né? O que a gente evoluiu quanto ser humano? As razões dos povos ainda ficarem buscando outros lugares para viver é muito parecido com o final do século XIX, com o início do século XX, com o decorrer do século XX, que foi tomado por guerras e confrontos, e as guerras santas, né? Entre aspas, que a mídia batizou na época, no século XX. Muitos imigrantes árabes vêm para cá, judeus também. Algo que a gente vê bem Judeus acontecendo nesse momento, né? Exatamente, assim. Então, quantos libaneses estão voltando para cá, né? Sim. Que são brasileiros que foram para lá e que estão voltando. Estão reimigrando agora, né? E é um processo... E aí, por outro lado, eu acho muito interessante também, a gente vê, que você acabou perguntando, eu fui com o outro lado da resposta, o legado desse povo, né? Cada um traz uma contribuição. Cada povo traz uma contribuição em aspectos variados. Inclusive econômico, acho que isso é bom ressaltar, assim. Inclusive o aspecto econômico. Seja, claro que cultura, cada um tem seu aspecto cultural, seu aspecto gastronômico que vai contribuir para esse Paraná colorido. Eu gosto de falar que o Paraná é um estado colorido. Talvez seja um dos poucos estados que tenha tantas etnias. Assim. São mais de 30 etnias que compõem o nosso estado. Então é uma característica muito própria do Paraná, ser esse Paraná plural, um Paraná multicultural. E a contribuição, como eu estava falando, vai para o aspecto econômico também. Ali pega nos final do século XIX, início do século XX, muitos profissionais liberais são trazidos pelos europeus, sapateiros, comerciantes, porque a economia brasileira era muito focada na exploração da mão de obra escrava, né? Isso, né? E aí eles começam a trazer outros extrativismo e agricultura, Exatamente. né? Atividades bem do campo, né? Bem isso. E aí começam a vir esses profissionais liberais para a cidade. Então, até nisso tem contribuições arquitetônicas,
contribuições aqui nos cartões postais de Curitiba e também do Paraná, porque não do passeio público, né? Aquele portão Aquele portal, né? é francês, é inspiração francesa, de imigrantes franceses. Então, que é uma imigração nem tão conhecida no Paraná fora, mas que tem um grupo étnico francês muito presente aqui, tanto que tem Aliança Francesa aqui em Curitiba. Sim. E Fora várias praças que a gente tem e parques são dedicados a povos de imigrantes, né? Praça da Então, Espanha, Praça da Ucrânia, Bosque do Papa. A Praça da Ucrânia foi recentemente reformada, até ganhou um calçamento ficou bonito lá. que lembra um bordado ucraniano, Sim. né? E isso chama atenção. Sim. Acho que é a prova disso que você está colocando, que é uma marca registrada, né? Não só de Curitiba, mas do Paraná, ser esse mosaico, né? Sim, e é um mosaico cultural incrível, assim, que perpassa por várias áreas. Eu não consigo ver uma contribuição apenas no aspecto, sei lá, gastronômico, por exemplo. Que é o primeiro que a gente pensa, né? A gente pensa em alimentos, é comida na mesa. Não Tanta felicidade, restaurante. E tem a questão do idioma. Quantas palavras que a gente acaba pegando emprestada de outros idiomas? Até hoje a gente pega termos emprestados que vêm, né, originados termos italianos, até ucranianos, poloneses. Poloneses, né? Então, assim, são imigrações muito fortes presentes aqui, assim. E aí eu faço até quando estava falando das imigrações atuais, eu sempre faço essa palestra, eu fiz essa indagação para os alunos, era uma turma do ensino médio, e eu falei, gente, esses novos imigrantes estão chegando. Vocês também são frutos de outros, tem uma descendência, né? Não são brasileiros, não existe brasileiro nativo, né? Brasileiro nativo é esse colorido essa mesmo. mistura. Essa mistura, né? Porque eu indaguei por que eles achavam que tinha tanto preconceito com a chegada de novos imigrantes. E tem ainda, a gente percebe relatos na mídia, imprensa. A xenofobia continua existindo. Continua, infelizmente. Eles não sabiam responder. Daí algum aventou, porque será que, entre aspas, rouba o emprego? Mas será que não estão contribuindo para a economia em vez de roubar o emprego? Será que mais para frente a gente vai perceber que há uma contribuição muito maior do que a gente está vendo hoje? A história vai te dar um relato mais para frente do que aconteceu hoje, né? E isso é importante ter esse distanciamento e receber as pessoas de braços abertos, né, Roberto? Eu acho que se o meu bisavô foi maltratado quando veio da Itália para cá, por exemplo. Agora nós vamos fazer diferente. Eu gostaria que eu quero receber o imigrante haitiano, por exemplo, de uma forma bem recebida, venezuelano, que é uma imigração que está vindo para cá, né, recente. Que é mais frequente agora, né? Os haitianos estão presentes no livro, tá, inclusive. É a imigração mais recente que está no legal. livro. Você já incluiu entre as etnias os haitianos. Tem argentinos, tem os peruanos, e peguei os latino-americanos mais presentes aqui. Tem os povos africanos, obviamente, como mencionei anteriormente. Essa imigração mais recente, ela está muito presente, principalmente no comércio, né? No comércio a gente, quantos lugares a gente vai hoje, a farmácias, restaurantes, lanchonetes, e vê aquele sotaque de quem está aprendendo português, mas que fala espanhol. Então são várias etnias que estão migrando para cá agora, né? E que estão transformando a cidade também. A cidade está sempre em transformação, sempre, né? A cidade não é uma coisa estática, né? As cidades não são estáticas. Estão em movimento sempre. E é muito legal, assim, acho que é importante mencionar que você falou das pessoas, que esse por ser um livro feito por um jornalista, então ele tem histórias de vidas. Todo capítulo são reportagens, daria para dizer assim, são reportagens de cada etnia, e essas reportagens elas têm histórias de imigrantes ou de famílias de imigrantes, para humanizar mesmo o relato. Não é um relato técnico. Não, mesmo porque eu uso as fontes históricas para fazer um relato mais técnico, não sou historiador, né? Não me sinto apto a fazer um relato histórico assim. Então eu uso as fontes históricas, faço uma seleção das fontes históricas, entrevisto historiadores, mas sobretudo eu converso com pessoas. Legal. E é um projeto que nasceu em 2018, e ele começou com publicações em revistas. Uma revista que eu escrevia, a revista Ideias, que hoje não existe mais, que era do Travessa dos Editores. Lembro muito bem da revista Ideias. E eu fiz uma série de reportagens acho que com 10 etnias, se não me engano. E aí ganhou corpo, e eu vi que tinha muita coisa para contar ali. O pessoal gostou? Gostou. O pessoal gostou, os imigrantes, no geral, gostaram. Obviamente que nem todos, né? Tem um que... Obviamente, quem escreve está sujeito a ter essas... faltou isso, faltou aquilo. Mas é por ser um livro de reportagem mesmo. Então, é esse sobrevoo histórico a partir de histórias de vidas. Legal. Vamos fazer uma pausa rapidinho para o intervalo e a gente já volta para concluir a conversa.
São 7h56. Eu estou conversando com o jornalista e escritor Diego Antonelli, que acaba de lançar um novo livro, 20 Etnias de Curitiba, e está aqui no estúdio para conversar sobre este e outros livros que ele tem. Já são 15 livros ao todo. Eu queria saber o seguinte, como é que você começou esses estudos sobre a história do Paraná, né? Como que foi esse contexto e por que que você acabou seguindo essa linha e se dedicando tanto a essa pesquisa? Eu sempre gostei de história. Sempre gostei de história, Roberto. E aí, voltar lá para trás, voltar lá no quase século passado, quando eu estava terminando a faculdade, eu fui fazer um TCC de trabalho de conclusão de curso e eu podia fazer um livro de reportagem. E acabei optando por fazer um livro de reportagem sobre imigração russa. Mas eu fiz como para defender, para ter meu diploma universitário. E aí, nesse meio tempo, o governo do Paraná da época lançou um edital para publicar livros de autores novos. E eu coloquei ele no susto. E ele foi selecionado. De 100 obras, 3 foram Uau, aprovados. que legal. E ele foi aprovado. Aí deu, assim, claro que me deu uma sementinha de, eu posso seguir esse caminho de escrever livros, que eu sempre gostei de ler muito. Mas nunca imaginei sendo autor. E a história, e por que história? História, desde moleque, assim, eu posso falar desde pequeno, eu via a história como uma forma de eu entender o nosso mundo hoje. Eu sempre, desde quando eu era criança, na escola, eu via a história não como algo de coreba, como algo de... Não, eu via como, aconteceu isso, então por esse fato a gente é assim hoje. E com uma forma de pensar o futuro também, não vamos repetir os erros do passado. E aí, É por isso que a história é apaixonante, né? Exatamente. Porque ela explica tudo. Explica tudo, para mim explica tudo. E aí, como jornalista, a gente é treinado tecnicamente para escrever de uma maneira que todo mundo consegue ler, consegue entender, consegue compreender as coisas. Eu usei isso ao meu favor para divulgar e disseminar um pouco da história do Paraná. Que era algo que também eu via que era pouco divulgado. Hoje melhorou bastante, mas na época que eu estava estudando, que eu era mais jovem... Não assim, tinha quase livro. eu não tinha na faculdade, no colégio não tive história do Paraná. Então, eu juntei uma vontade que eu tinha, um desejo que eu tinha, com uma forma de fazer uma divulgação do conhecimento, uma disseminação do conhecimento, que é um dos papéis de jornalismo, né? Não tenho pretensão alguma de ser historiador, não tenho pretensão alguma de fazer um trabalho de historiador, ao contrário, eu quero divulgar que seja um sobrevoo histórico para as pessoas terem o mínimo de conhecimento, para país sim, eu dou as fontes ali, quem quiser um conhecimento mais amplo, leia as teses, os autores mais historiadores mesmo, que tem livros mais completos, mas esse é um trabalho jornalístico para as pessoas em geral, para o público em geral, para a sociedade em geral, ter o mínimo de conhecimento da nossa história, seja étnica, seja de história de vida das pessoas, história do Paraná, que eu tenho um livro também chamado Paraná, uma História, já esgotou, a gente está querendo Vai trabalhar ter que a segunda editar edição. novamente. Está querendo trabalhar a segunda edição. Também a ideia é muito parecida, um compilado de reportagens que conta a história da formação do Paraná. Show. Quem quiser conversar com você, conhecer os outros livros, onde é que te encontra? Eu tô no Facebook, que é o Diego Antonelli. Pode mandar um e-mail para mim, que eu tenho o canal, que é jornalista.diegoantonelli, com 2 L's e no final, né, @gmail.com. Pode mandar um e-mail que eu respondo, bem tranquilo. Quem quiser já sabe que a gente divulga aqui pelo WhatsApp, então, os canais para poder falar. E esse livro especificamente, ele foi lançado na semana passada, e a editora está fazendo um trabalho de logística para entregar nas livrarias. Então, hoje ele está na editora Máquina de Escrever. Se botar no Google, editora Máquina de Escrever, 20 etnias, vai achar o livro lá. E acho que é isso, mais alguma coisa? É isso aí, a gente vai colocar tudo isso também nas nossas redes sociais. E no YouTube, que vai ter essa entrevista à disposição para quem quiser ouvir novamente, compartilhar. Muito obrigada pela tua presença, sucesso com o livro. Obrigado, agradeço aos ouvintes também pela paciência de me ouvir falando um pouquinho de história do Paraná. Obrigado, Roberta, e pela toda a equipe aí. Obrigadão. 8h em ponto, eu vou encerrando o T-News por aqui. Amanhã tem mais, a partir das 6:50 eu espero por você. Boa segunda-feira e até lá.